Como é que é visto pela área da psicologia jogos que são mais agressivos? Olha, já existe no DSM uma questão que os jogos ele vicia. Agora, essa questão da agressividade, a gente acredita que tem que ter uma predisposição, né? Essa questão do que o jogo traz esse aspecto violento para uma pessoa que não era violenta, a gente tem que ter cuidado com essas afirmações, porque isso é multifatorial. Então, uma criança que já tem uma predisposição à agressividade, se ela for exposta a estímulos agressivos, consequentemente vai aumentar esse comportamento. Mas a gente também não pode afirmar de que uma pessoa que aparentemente passiva mudou o comportamento porque estava sendo exposta a um jogo violento, né, sanguinário. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas questões da mente, porque esse determinismo não cabe a todos os casos. Por isso que tem que ter um nível de investigação, né? Para saber se realmente foi a exposição excessiva a um jogo violento que levou a pessoa a pegar uma arma e sair fazendo aí uma atrocidade, né? Então, eu sempre digo que cada caso é um caso. A gente tem os estudos, uns validam, outros não, outros fomentam, outros não, mas aquele caso ele tem que ser estudado especificamente para essas respostas. Eu acredito dessa forma. Oninha, outra coisa que às vezes passa pela minha cabeça, vamos dizer, a gente tem números de seguidores, vamos dizer, eu tô com 20 mil, 21 mil seguidores. Só que seguidor não é amigo. E eu vejo muito que hoje em dia os meninos no videogame, vamos dizer, meu filho joga jogos online, onde os amigos dele, aqui da escola, se junta com o do condomínio e tá todo mundo. E, teoricamente, eles estão achando que aquilo ali é uma socialização. Até que ponto realmente a gente pode tratar isso como uma socialização e ter o momento onde simplesmente o pai tira o cabo do videogame e fala assim, ó, quer socializar, desce, vai brincar, vai com os meninos. Como é que você vê essa banalização ou realmente isso é ou não é uma socialização? Eu acho que na atualidade a gente precisa medir muito bem as coisas nesse sentido. Por quê? Porque se todas as crianças de uma determinada idade e os adolescentes eles estão socializando de forma online, você tirar o seu filho dessa socialização, isso vai gerar um prejuízo, entendeu? Porque, afinal de contas, ele vai ser ele único, o diferente da rodada, entende? Uhum. Mas também não vale a pena se investir nesse único tipo de sociabilidade, de socialização entre os pares deles, né? Os da mesma idade, dos mesmos assuntos, dos mesmos jogos. Então, precisa ser medido. O que eu vou... Aí eu vou dar meu exemplo em casa, né? Os jogos online... tem essa possibilidade de você conversar com fulano, com ciclano, interagir, colocar vários numa sala e tal. Primeiro que os pais precisam saber com quem a sua criança está conversando. Isso. Entendeu? Então tem que ter uma certa vigilância, não dá para deixar tudo aberto. Não dá para deixar um canal em que qualquer pessoa entre para interagir naquele jogo com a tua criança. Então isso tem que ser vigiado, né? Você tem que participar dessa parte da vida do teu filho. E a outra questão é que a própria criança, você conversar com essa criança, com esse adolescente e dizer, olha, você vai ter X tempo para fazer esse jogo, essa interação social, que é parte. A gente não pode simplesmente arrancar e dizer que não é parte da atualidade. Sim. Mas a gente não pode deixar acontecer o tal do abandono digital, entendeu? E fazer com que aquela criança, aquele adolescente tenha consciência de que aquilo é parte, mas que ele também vai para o boliche, vai para o cinema com os amigos, entendeu? Vai para a casa dos coleguinhas para um dia de piscina. Então, é medir, entendeu? É colocar na balança, é os pais participarem da vida digital, não simplesmente deixar, entendeu? E eu acho que tem muito do diálogo, sabe? Sentar e falar, olha, eu converso muito com meu filho menor de 8 anos, o Heitor, que ele não tem muita noção da questão dos perigos da internet.
Isso, da malícia. Do assédio, né? Às vezes, Do às vezes ali, assédio. eu lembro do meu filho, que eu acho que com 7 anos, 8 anos, ele começou os jogos e vem um assédio de lá e às vezes porque tem um avatar ali de uma pessoa como se fosse uma criança, de repente pode ser um adulto do outro lado. Que Exatamente. está simplesmente assediando. É essa conversa que eu tenho com ele, entende? Então, esse tipo de orientação precisa partir dos pais. Sim. Os pais precisam dizer, olha, essa cuidado. figurinha bonitinha aqui pode não ser uma criança, pode ser uma pessoa adulta com outras intenções, com intenção de lhe fazer mal. Então, não converse com ninguém que você não saiba exatamente quem é. Então, tanto o meu mais novo, que é o Heitor de 8 anos, quanto o mais velho, que é o Pedro de 13, eles têm isso muito consolidado, porque é algo que eu venho conversando com eles desde sempre, entendeu? Então, a internet é algo que é um mundo. Então, lá tem o bom e tem o ruim. Sim. E a gente tem que ensinar nossas crianças a aprender, de certa forma, né? A distinguir o bom e o ruim e se proteger, né, nesse mundo aí. Elaine, eu vou Essa trazer presença é virtual. fundamental. eu vou trazer aqui um assunto, pegando um gancho até do que a Aninha falou. Às vezes existem os extremos, existe o pai que tá nem aí, mas existe o pai que, cara, é completamente contra. E eu lembro muito de um filme, não sei se vocês já assistiram, quem estiver assistindo a gente também assistam, se chama Capitão Fantástico. Não sei se vocês já assistiram. Acho que não. Cara, a tarefa de casa para vocês que trabalham com saúde mental. Na realidade é o seguinte, o Capitão Fantástico são todas as vezes a gente sabe que as escolas elas estão muito bombardeadas e perdem muita coisa porque a escola ela traz muito a parte cognitiva para a criança. Mas muitas escolas, principalmente as conteudistas, elas esquecem que a criança é um ser plural. Esquece que tem que ter esporte, esquece que, vamos dizer, minha filha, ela sempre teve o dom de desenhar e pintar muito bem, teve o dom, ela tem um dom de que a gente estava conversando aqui antes de começar, ela toca piano fácil, ela toca bateria fácil, então ela teve habilidades que se eu botar ela só num colégio de conteudista, ele vai matar isso aqui. Sim. E nesse filme ele traz exatamente isso, uma família que saiu, foi morar numa cidadezinha próxima, mas eles moram no meio do mato. Onde, assim, saiu de todas essas Contexto, né? todo esse contexto. Onde lá eles aprenderam desde fazer a sua comida. Eles botaram e eles liam muito. Então tem uma base, os pais eram professores. Só que qual era o grande lance? Tem um momento que eles têm que vir para a realidade. E a dificuldade da socialização, o seu diferente, a não entender até a malícia da vida. No filme, uma coisa que marca muito é um menino mais velho, que é a primeira vez que beija uma menina, e a gente sabe que, para o nosso contexto, que era uma menina que era desfrutável por vários e que ele se apaixona porque ele não tem a malícia da vida. Aí a minha pergunta é assim, até onde vale a pena também ser um xiita, já que a gente sabe que essa é a realidade? A realidade dos nossos filhos é essa, como a Aninha falou. Pô, os amiguinhos, meu filho tá lá, joga bola a tarde todinha, e todo mundo de noite fala, hoje depois do jantar na sexta-feira ou no sábado, vamos entrar pra gente jogar 1 hora? E eu disse, não, meu filho, você não pode, porque isso aqui não deve. Até onde a gente deve ir como pai? Ela acabou de falar de equilíbrio. Esse equilíbrio, ele passa pela educação. A gente fala, aí é o meu lado educadora falando, e psicoeducadora, que educar dá trabalho. Então, o pai, a família, esse cuidador, ele vai ter que estar ali fazendo esse acompanhamento e fazendo as orientações necessárias. Por quê? Uma criança que tem a ingenuidade, a inocência, quando se depara com uma questão já diferente de malícia, ela não vai saber diferenciar, porque ela não tem parâmetro, ela não foi orientada, ela não foi alertada para esse tipo de situações que podem acontecer. Né? Uma conversa, por exemplo, nesses avatares, uma conversa que foge ali do jogo. Será que o meu filho ele pode perceber? Ele consegue filtrar essa situação? O coleguinha lá falou algo que fugiu do jogo. Uhum. Isso é bom ou ruim? Então, essa percepção dos pais, do responsável, é importante ensinar o caminho. É importante dizer, olha, meu filho... É igual quando a gente fala sobre a psicoeducação, sobre o assédio, o abuso sexual infantil.
tem que saber onde é que pode tocar, onde não pode, sinal vermelho. Então, isso a família não tem que deixar de negligenciar esse processo educacional. E aí a mídia, ela vai trazer essa educação se a família negligenciar. Se eu não falo dentro de casa o que pode ser e o que não pode ser dentro dos limites, eu não posso hoje cercear a comunicação digital para o meu filho, porque ele tem que estar antenado. Mas eu tenho que dizer para esse meu filho até onde é legal, até onde pode ser. É a questão de não colocar o teu filho, ou Numa aquela criança, bolha, aquele né? adolescente na bolha, né? Aham. Você precisa ter o hábito de sentar e conversar. Sim. Porque senão a criança e esse adolescente não vai ter a malícia, não vai ter condições de ter relações fora daquele ambiente virtual. Isso vai gerar frustração e isso vai gerar doença mental. Entendeu? Então, é uma cascata que é assim, não tem para onde correr. Entende? Vai terminar no consultório e, às vezes, o prejuízo disso, né, dessa dificuldade de lidar com as situações na vida real e o quanto de frustração que isso causa nessa criança, nesse adolescente, às vezes isso se torna um prejuízo para a vida. E outra situação Entendeu? também é esse tirar muito abrupto. Né? Tá escutando aqui, tá aprendendo aqui com a gente, aí não, eu já tenho que fazer alguma coisa hoje. Vou tirar o celular do meu filho. Aham. Porque pessoas vão se identificar com a temática. Sim, lógico, Né? lógico. E aí, esse tirar muito rápido, muito Abrupto. impositivo também, principalmente com o adolescente, eu sempre digo para os pais, cuidado, você tem que ser o parceiro e não o opressor. Né? Então, essa relação afetiva ela tem que estar muito fortalecida para você dizer o não e esse não ser aceito pelo filho, pelo adolescente.